pode até não perceber, mas a Constituição Federal está ligada ao nosso dia a dia. Ela que determina, entre outras coisas, quais são os direitos e garantias individuais e coletivos da população brasileira. Aqui no programa Artigo 5º, você fica sabendo como a nossa vida é afetada diretamente por estas determinações. Hoje vamos falar sobre formas de extinção da punibilidade. O artigo 5º determina que são crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. E para falar sobre algumas formas de extinção da punibilidade, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o juiz federal aposentado Pedro Paulo Castelo Branco Coelho, que é professor de Direito da Universidade de Brasília. Também vamos conversar com o advogado Jackson Domênico, que é conselheiro da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Domênico, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente qual é o conceito de extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade, como o nome diz, é quando é impossível de punir o autor de um crime. Doutor Pedro Paulo, e quais são as possibilidades de extinção da punibilidade? Isso pode acontecer em diversas hipóteses. Entre elas, as consignadas, elencadas no artigo 107 do Código Penal, com a morte do autor do crime, do agente, com a anistia, o indulto, o perdão, até mesmo com a delação premiada da Lei 9.807 de 99, né? A extinção da punibilidade e, consequentemente, se evita a punição do autor do delito. E um pai que involuntariamente provoca a morte do filho. Para ele, não existe punição maior do que a dor da perda. Em casos como este, a justiça pode determinar o perdão e a extinção da pena. Uma tragédia no céu de Brasília. Numa das aeronaves, o pai, um experiente piloto. Na outra, o filho, que fazia manobras no ar. Mas uma batida entre os dois aviões abalou a família. O acidente aconteceu próximo a essa área. 2 ultraleves se chocaram no ar e um dos pilotos morreu. Ele era filho do piloto que estava na outra aeronave. Segundo testemunhas, ele teria caído de bico no chão. Já o pai, mesmo com a aeronave com problemas, ainda conseguiu pousar num hangar. Ambos eram instrutores de voo. Eles têm que ter uma perícia ainda maior. E se houve uma imprudência nisso aí, existe uma causa de aumento de pena. Nesse caso, a perda de um filho é muito maior do que uma pena dessa, que seria uma pena em regime semiaberto. Um trauma que o pai do piloto pode carregar para o resto da vida. Pode responder emocionalmente de uma forma como se fosse uma perda profunda, né, que pode ser um luto, que ela pode fazer normalmente, ou ela pode desenvolver síndromes, alguns transtornos mentais, como, por exemplo, o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, diante de uma situação, de um contexto em que ela passou por um estresse muito grande ou um trauma. Doutor Pedro Paulo, em um caso como esse apresentado na reportagem, fica muito claro que não houve a intenção, que foi um infortúnio. Mas em que tipo de situação, de outra situação, pode ser dado o perdão judicial? É possível que na apreciação de casos em que, ainda que haja o envolvimento da culpabilidade por negligência, imprudência de um dos autores, o juiz deixe de aplicar a pena, até mesmo em razão do aspecto psicológico a que se referiu aí a psicóloga no caso dos 2 pilotos, do pai e do filho. O cidadão já sofre uma pena em razão do aspecto mental dele, aquele trauma que ele leva para o resto da vida, a perda de um filho. Essa pessoa já foi julgada. A gente poderia citar o exemplo também de, às vezes, um pai que esquece uma criança na cadeirinha dentro do carro, que a gente já viu várias reportagens sobre isso. Essa situação do pai que esquece o filho, às vezes é em razão do reflexo condicionado. Você sai do trabalho para a sua casa, da casa para o seu trabalho. Aí a esposa pede um parente que leve a criança para um jardim. Ele não está acostumado a fazer esse desvio de trajeto. Ele está acostumado no reflexo de ir para o trabalho e voltar para o trabalho. E, às vezes, ele
sem querer, ele consegue esquecer essa criança que está dentro do carro. É realmente uma negligência, sim, mas só que essa negligência é de tal forma prejudicial não só à pessoa, à vítima, mas também aos próprios pais. E isso leva a uma consequência danosa do ponto de vista psicológico para o resto da sua vida, porque você perdeu um filho. Em razão de uma situação dessas, é um trauma que você não tem como, não há imputação penal que pague o trauma que a pessoa sente para o resto da sua vida. Doutor Domênico, em casos assim, é certo a gente dizer que com a morte do filho, o pai muitas vezes já foi condenado ao que equivale a uma prisão perpétua? Aí vai depender muito da pessoa. Agora, muitas vezes, ela até mais que uma prisão perpétua, que a pessoa aceitaria aquela prisão, mas não aceitaria a perda de um ente querido tão especial para ela. Agora a gente está falando também de pai, relação de pai e filho com esses acidentes. Precisa ter alguma relação de parentesco ou de afinidade para que a pessoa tenha direito ao perdão judicial ou a lei não determina isso? O ponto principal dessa situação é o prejuízo que a pessoa sofre junto também, sendo o pai que tem uma ligação direta, ou seja, alguém que tem uma ligação afetiva com a pessoa que foi prejudicada pela atitude, pelo comportamento daquele autor, daquela pessoa que prejudicou, ela sofre tanto a lesão quanto o que foi prejudicado. Então, a lesão afetiva que ela recebe lhe proporciona uma pena muito maior do que uma condenação que viesse a lhe ser imposto pelas determinações normais da lei. Doutor Pedro Paulo, mas quando é dado o perdão judicial, a ação se extingue ou apenas a punibilidade? Não, extingue-se a punibilidade. A ação fica numa situação, assim como se fosse num estado de suspensão. Porque se nesse período prescricional o agente, o autor do delito, que recebeu o benefício da extinção da punibilidade, ele pratica um novo crime, um novo delito, ele pode ser considerado um quanto mais, e aí ele vai responder por essa aqui, pela ação atual, pelo processo atual, pela conduta atual e restabelece a conduta anterior, porque ela ainda não prescreveu. Se a conduta anterior, na extinção da punibilidade, ela atinge o estado prescricional, então ele vai responder só pelo atual, porque aquele já extinguiu, já está em arquivo, já não é mais considerado um reincidente. Mas nesse caso, o crime tem que ter alguma conexão, um crime com o outro, ou basta ele cometer algum tipo de crime? Não, basta ele cometer um tipo de crime que haja pelo menos uma correlação com o anterior. E nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Se a pessoa recebe perdão e depois comete um crime, ela é considerada ré primária? Dr. Jackson, o que diz a lei sobre isso? Ela ser primária ou não ser primária, o grande ponto é se já houve um trânsito em julgado em relação a algum processo que a pessoa tenha sofrido anteriormente. Se ela não teve uma penalidade transitada em julgado, ela não é considerada tecnicamente um réu primário. E a pessoa pode receber os benefícios que são dados, por exemplo, ao réu primário? Aí depende. Se o autor de um segundo delito está em curso 2 processos, ele não é considerado um réu sem a primariedade, ou seja, ele ainda é primário, ainda que estejam 2 processos em cursos, mas nenhum dos 2 teve trânsito em julgado. Então, tem 2 processos, mas ele é réu primário, por quê? Porque nenhum dos 2 processos recebeu o trânsito em julgado. Doutor Pedro Paulo, em algum caso o perdão judicial pode ser revertido? Pode haver a reversão em razão até desse novo delito que a pessoa tenha praticado. Que eu expliquei. O perdão judicial é uma forma de extinção da punibilidade, mas não é uma forma de extinção do processo, da ação penal. Então, se houver uma nova conduta desse cidadão que foi beneficiado com a extinção da punibilidade e ele se torna um quanto mais, é evidente que o processo anterior se restabelece. E algum outro caso também pode ser revertido o perdão ou só nessa hipótese? Não, nessa hipótese é a mais conhecida de todos nós na jurisprudência. É como se ele fosse um reincidente. Pode não ser reincidente se não houver o trânsito em julgado, como disse o Dr. Jackson, mas ele pode
responder pelos dois processos, pelo que recebeu o benefício da extinção da punibilidade, porque não atravessou todo o período prescricional da extinção da punibilidade, mas ele, nesse ínterim, ele praticou um novo delito. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo no estúdio da TV Justiça o advogado Jackson Domênico, que é conselheiro da OAB do Distrito Federal, e o juiz federal aposentado Pedro Paulo Castelo Branco, que é professor de Direito da Universidade de Brasília. A gente conversa sobre algumas formas de extinção da punibilidade. Em alguns casos, aquele que agiu com dolo também pode ser beneficiado, mas para isso precisa ter colaborado com a Justiça, de acordo com o que determina a Lei 9.807, que estabelece normas para a organização e manutenção de programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. Pela lei, o juiz pode conceder o perdão judicial ao acusado que, sendo réu primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, a localização da vítima com a integridade física preservada e a recuperação total ou parcial do produto do crime. A concessão do perdão judicial deve levar em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Doutor Pedro Paulo, isso é o que a gente comumente chama de delação premiada? Exatamente. Nós copiamos isso do sistema americano, que o italiano, na época de Tommaso Buscetta, a justiça italiana desbaratou a máfia praticamente completa da Sicília em razão da delação premiada a que recebeu o senhor Tommaso Buscetta, que estava no Brasil aqui quando foi preso. O americano tem essa delação premiada com outro nome, que eles chamam de plea bargain. Então, o plea bargain é mais que uma barganha de que o cidadão diz assim, o sujeito vai pegar 15, 20 anos, mas ele pode muito bem saber coisas de um esquema criminoso, e ele, então, sozinho, ele não quer assumir essa culpa, e ele, então, passa a querer colaborar com a investigação policial ou com o processo criminal já em curso, e aí ele recebe os benefícios da extinção da punibilidade, se for réu primário aqui no Brasil. E se for condenado, ele pode, então, já sofrer aquele percentual de 1 a 2/3. E isso, nós, apesar de termos copiado da legislação estrangeira, do americano e o italiano também, nós colocamos em 1990 a Lei 8.072, chamada dos crimes hediondos. Na época em que éramos juiz, se chamava a Lei do Dedo Duro, que era a lei de que entregou o outro. Mas era uma situação que não havia um programa ainda de proteção à testemunha, ao delator, e era difícil nós conseguirmos uma delação, porque o cidadão ficava no meio dos presos, o pessoal sabendo que ele era delator, evidentemente que a vida dele ia ser ceifada. Hoje não, nós temos uma lei específica, a Lei 9.807, que traz o programa completo da delação premiada, e só peca numa coisa, que eu sempre discuto isso, que é, por exemplo, ela não beneficia aquele que já está condenado, já está sofrendo a punição em estabelecimento penitenciário, toma conhecimento de que estão com esquema de praticar crime lá fora da penitenciária, e de dentro da penitenciária eles comandam, como foi aquele caso de São Paulo, há uns 3, 4 anos atrás, e esse delator não recebeu benefício. Então, há um projeto de que esse tipo de delator, que já está condenado, que já está sofrendo, já está cumprindo a pena, ele também seja beneficiado ao se deparar com um esquema criminoso dentro da penitenciária. Agora, doutor Domênico, mais de um dos autores do crime pode ser beneficiado, ou só aquele que entrega os outros primeiro? Sim, mais do que um podem ser beneficiados. Nós vimos o caso também no processo famoso, conhecido aqui no Brasil, o sanguessuga, em que mais de um dos delatores foram beneficiados por esse instituto.
Então, ele é amplo justamente porque ele visa a proteção da sociedade. Doutor Pedro Paulo, e que tipo de crime que é mais comum acontecer a delação premiada? Não há esse crime específico. A lei não diz esse crime tem delação premiada, aquele não tem o perdão. Nada disso. Todos eles, desde que haja um esquema criminoso, uma organização criminosa, geralmente nós chamamos de quadrilha ou bando, que é o esquema criminoso, né? Em que pode ser crime financeiro, pode ser sonegação fiscal, pode ser corrupção, pode ser lavagem de dinheiro, todos eles sem a especificidade que a lei não diz especificamente qual é o tipo de crime. Basta que haja uma organização, uma formação de quadrilha ou bando. Doutor Domênico, agora, esse é um direito do preso ou é um ato facultativo ao juiz? Autor de um delito, ele tem esse direito justamente porque a lei lhe faculta. Agora, é bem verdade que o juiz também pode levar isso, fazer a provocação desse ponto. Contudo, em última instância, o autor do delito, ele tem a faculdade de aceitar ou não. Porque se ele quiser fazer a investigação, fazer a apuração, ir até as últimas consequências para apurar tudo, ele tem esse direito também de ver na justiça a conduta dele ser inocentado pela justiça. Quer dizer que, por exemplo, o juiz pode oferecer para ele a delação premiada e ele dizer que não quer. É uma das possibilidades, né? Não é o que comumente costuma acontecer. Normalmente, a pessoa se beneficia por esse instituto. E o Ministério Público tem que dar o parecer sobre isso, doutor Paulo? Tem. O Ministério Público, em razão de ser o representante da Justiça Pública da sociedade, o titular da ação penal, ele tem há uma obrigação, não é? um ônus de o Ministério Público, seja a delação provocada pelo interessado, seja pelo juiz, seja pela autoridade policial que preside o inquérito, ou seja por uma organização de defesa dos direitos humanos também, né, que tem legitimidade para tanto, ele precisa o processo precisa ser ouvido, opinar a opinião do Ministério Público. E temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos conferir. Eu gostaria de saber quem pode determinar o indulto de um preso. Doutor Pedro Paulo, primeiro, qual é o conceito de indulto? É uma espécie de perdão, tal qual a anistia ou a graça. Então, geralmente, o indulto ocorre naquelas datas festivas do país, por exemplo, ou religiosa até, no caso do Natal. Então, há um indulto de Natal, se verifica os estabelecimentos penitenciários e a Justiça, eles têm um conselho, né, de apreciação na execução da pena. Então, eles precisam apreciar quem, na triagem de cumprimento da pena, quem tem pena mais grave, menos grave, essas condutas. Então, a pessoa, às vezes, está com a condenação menos de 8 anos, não é crime hediondo. Então, ele se beneficia, às vezes, de 2, 3, 4 anos no indulto que é praticado pela própria presidência da República, no caso da República nossa, e isso leva a uma espécie de perdão que nós chamamos judicial. Mas é preciso que, antes de chegar a essa autoridade máxima do Executivo, haja uma apreciação por parte dos conselhos penitenciários, que encaminha isso ao Ministério da Justiça, que leva, então, ao senhor presidente da República ou à senhora presidenta, para que possa fazer o indulto de Natal ou outra época festiva. O senhor falou também em graça e anistia. Qual que é a diferença entre elas? É uma diferença muito sutil. Por isso que, no artigo 107 do Código Penal, ele diz assim: graça, indulto ou anistia. Quer dizer, todos três são equiparados a uma mesma situação. Todos três levam a uma redução de punição e a uma redução da pena aplicada ao condenado. E como a sociedade vê a extinção da punibilidade? É o que você confere agora nas entrevistas feitas pela equipe do Artigo 5º. Acho que toda pessoa tem direito de recomeçar e não persistir no erro, né? Porque aí eu acho que tem que ter perdão, sim. É justamente essa flexibilidade que traz essa ideia de impunidade e acaba sempre acarretando
em mais crimes. O perdão, em casos de crimes hediondos, ele não deve ser dado e a pessoa deve cumprir a pena que foi estipulada em cada caso. E esses casos, quando bem analisados, merecem sim um perdão judicial, porque eu acredito que as pessoas mudam e as pessoas fazem coisas que por impulso e não pensam nas consequências. Eu acho que tem que ser muito bem averiguado caso a caso e que exista uma equanimidade, né, para que isso seja justo para todos. Doutor Domênico, essas formas de extinção da punibilidade são bem conhecidas da população ou falta uma maior divulgação para que as pessoas realmente entendam como elas funcionam? Algumas são conhecidas da população, mas na sua maioria esses institutos, eles ficam, acredito eu, mais nos operadores do direito. Então, uma maior divulgação, como esse programa que está sendo feito, dando amplitude a essas questões, ele é muito importante para a população, enriquece a população, traz conceitos novos e até para poder se utilizar dos direitos e fazer a diferenciação daquilo que é a punibilidade e aquilo que é um direito. Pois é, porque um dos entrevistados falou mesmo na impunidade. Acaba, às vezes, gerando uma sensação de impunidade? A justiça justamente vai tomar esses cuidados, porque não é o objetivo trazer a impunidade, mas fazer uma adequação maior da justiça, dar uma amplitude maior da justiça. Como o doutor Pedro Paulo abordou há poucos minutos, ele demonstrou esse aspecto do interesse da justiça em colher a sociedade, em trazer resultados que produzem mais. O objetivo não é defender o crime, o objetivo é defender o interesse da sociedade. Doutor Pedro Paulo, e tem que ter um pedido da defesa do acusado para que se analise a possibilidade de extinguir ou não a punibilidade? Não só do acusado, também de outras pessoas elencadas pela própria lei, Lei 9.807. Agora, só para tentar aqui complementar o que nos disse o doutor Domênico, é que a pena ela tem um aspecto psicológico e pedagógico muito forte. Mais o aspecto pedagógico, dizia Michel Foucault, a respeito das penas. Então, o que acontece? A pena ela tem um lado que a sociedade critica, não acha de bom ouvido se ele ser condenado, ser apenado, ficar vários anos preso, se ele podia trabalhar, se ele vai ficar por conta do Estado. Então, a sociedade tem esse lado crítico sobre a punição, né? O cumprimento da pena. E o que acontece? A pena tem um lado pedagógico, mas também tem um lado de ressocializar o cidadão. Então, feito, às vezes, no saidão de Natal, a época em que fomos juiz, o saidão de Natal, ele é muito criticado, por exemplo, em razão do retorno de todos os presos. Que muitos não retornam. Os que não retornam é um percentual pequenininho, que não destoa e nem inibe o saidão de Natal anualmente. Por quê? Porque, às vezes, de 1.000 pessoas, 6, 7, 8 pessoas não voltam. Mas não quer dizer, não vai prejudicar 990 e tantas pessoas que saíram e voltaram. Então, essa saída é uma espécie de ressocializar. É igual a progressão prisional. Você começa do regime fechado, semiaberto, aberto, até ficar em liberdade total. Ou, às vezes, o aberto, a pessoa cumpre a pena domiciliar e aquilo, a própria família vai ajudando a ressocializar, a emendar a conduta daquele cidadão e a colocá-lo de novo para que ele não volte a cometer outro crime. A delinquir. Porque, às vezes, a prisão, ela embrutece, ela leva a pessoa a uma reação muito forte e essa pessoa poderá não ter o regresso de convivência em sociedade. Por isso que, às vezes, no perdão e no saidão, os crimes praticados de forma hedionda, que é o crime que eu chamo de medonho, esse crime, essa pessoa que pratica esse tipo de crime tem que ter um trabalho psicológico e bem conduzido, a fim de que ele, na saída, não volte a delinquir.
Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Domênico e o juiz Pedro Paulo, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco no Artigo 5º. E você também pode participar do nosso programa. Pode mandar sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!